Boa noite a todos. Queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui conversando sobre Jesus. E, ao mesmo tempo, queria pedir desculpas por não poder ainda estar presente aí na casa, junto aos nossos amigos. Mas, infelizmente, os compromissos ainda de trabalho nos impedem de estarmos juntos. Nós escolhemos para conversar na noite de hoje algumas histórias para a gente refletir um pouquinho sobre a fé e a esperança. Esses dias que antecedem o Natal são sempre dias onde a humanidade em geral, ou pelo menos a humanidade cristã, vamos entender assim, está tomada por vibrações, por sentimentos que se harmonizam muito com a proposta daquilo que o Cristo trouxe para nós. Mesmo que não tenhamos todos o mesmo tipo de ideia, né, ou de ação dentro desses propósitos, nós buscamos, de alguma forma, refletir um pouco mais sobre aquilo que Jesus nos trouxe. E final de ano, ano novo chegando, situações novas se apresentando, um ciclo que se fecha, sempre faz com que renasça de algum modo em nós a esperança em dias melhores, ao mesmo tempo em que tentamos manter acesa essa chama da fé, que deveria ser mantida o tempo inteiro nas nossas existências. Nós, para conversarmos um pouquinho sobre essa proposta, fomos buscar a ajuda de 2 discípulos de Jesus em experiências encarnatórias diferentes. O livro Diretrizes Apostólicas, que foi ditado por vários espíritos, mas principalmente o Dr. Bezerra de Menezes, Blandina, que é uma dama cristã do primeiro século do cristianismo, e também Lúcio de Abreu, vai trazer para a gente algumas considerações voltadas para aquilo que se entende como sendo necessário para a prática da evangelização, mas vai trazer para a gente algumas reflexões em torno da vida dos 12 discípulos diretos de Jesus, ao mesmo tempo em que associa a existência deles, né, a existência física deles, a algumas virtudes ou alguns comportamentos que deveriam ser, pelo menos, estudados por todos nós. Nós escolhemos para conversar hoje sobre a história de 2 deles. Um que é entendido como sendo o mais amado, e ele passou para a história como sendo o discípulo mais amado de Jesus, e outro que, infelizmente, passou para a história como sendo o modelo a ser execrado, a ser condenado. Vamos falar sobre João e vamos falar sobre Judas Iscariotes. Só que quando os organizadores do livro Diretrizes Apostólicas tecem roteiros em torno desses 2 discípulos, eles vão falar para a gente sobre a questão de se assumir na tarefa educativa. Hoje em dia, nos espaços pedagógicos, está muito em voga a fala do protagonismo juvenil ou protagonismo estudantil, que tem a ver com, ao invés de deixar a vida me levar, eu literalmente assumir as rédeas da minha existência e passar a ser mais responsável pelas minhas escolhas e, ao mesmo tempo, me tornar responsável, abraçar de verdade as consequências daquilo que eu tiver escolhido para mim. É parte desse entendimento de, ao invés de deixarmos que as coisas aconteçam ao seu bel prazer, vamos dizer assim, né? Seguindo o fluxo, seguindo a correnteza, eu fazer as escolhas que são mais coerentes, que são mais significativas para mim. A proposta associada à figura de João, o evangelista, é essa, de assumir-se na tarefa educativa. Mas a proposta que é colocada para Judas é a proposta da autossuperação.
e nós vamos seguir um pouco da história dos dois, exatamente para a gente refletir um pouquinho sobre a esperança que toma conta de cada um de nós nesses dias que vivemos e a fé que a doutrina dos espíritos traz para a gente nesse entendimento colocado por Allan Kardec, de que fé verdadeira somente o é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da história da humanidade. Muito bem. Quando eles trazem para a gente a reflexão em torno de Judas, vamos começar pela última, né, que é o último capítulo do livro. O que é interessante para nós é que todos os outros eles vão falar dos momentos significativos ou finais das existências deles à época de Cristo. Quando os organizadores do livro vão falar sobre Judas, eles não falam sobre a história de Judas lá atrás. Eles começam a narrativa falando de Joana d'Arc. Lá atrás, o próprio Leon Denis, nos livros trazidos no estudo feito por ele em torno dessa figura, e antes dele, Hermance Dufour, quando escreve a biografia de Joana d'Arc, traz para a gente essa relação entre esse espírito que veio com a missão de fortalecer e unificar o Reino da França, até como um preparo, vamos dizer assim, para que as sementes que viriam a ser lançadas lá na frente pela codificação encontrassem um terreno sólido, fértil, para que pudesse desenvolver. Mas vai chamar também a atenção para o fato de que essa oportunidade de trabalho havia sido dada exatamente àquele que lá atrás faliu, caiu na sua missão, no seu trabalho junto ao Cristo. É importante a gente recordar que espírito nenhum reencarna com a missão de errar. Isso daí não existe nesse planejamento divino. É prevista a possibilidade do erro, já que cada um de nós traz em si ainda muitas fragilidades e muitas limitações. Mas é diferente de alguém reencarnar já com, vamos dizer assim, né, escrito no seu destino que ele vai cair, que ele vai falir, que ele vai cometer crimes, que ele vai cometer atrocidades. Deus não espera o erro de nenhum de nós. Ele entende que nós ainda somos falíveis, que nós somos perfectíveis, que estamos em processo de desenvolvimento, em processo de aprendizagem, e o erro faz parte do processo de aprendizado. Nenhum de nós, quando assumimos qualquer tipo de projeto educativo lá para trás, seja o andar de bicicleta, seja o começar a escrever, nenhum de nós aprendemos imediatamente e com perfeição cada uma dessas tarefas. Foi necessário todo um processo a ser desenvolvido dentro desse contexto. Quando Judas reencarna enquanto Judas, ele, da mesma forma que todos os seus companheiros, eram criaturas ainda falíveis, porque era preciso também que fosse demonstrada para a posteridade que viria, né, que era possível se vencer, que era possível vencer a limitação, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, que era possível contornar a dúvida, que era possível trabalhar essa agressividade latente que ainda existe em nós. E exatamente para que nós soubéssemos, ao longo dos tempos, que era possível, que Jesus escolheu seres ainda muito próximos da realidade da Terra. Ele já estava cercado de todos os grandes que o acompanham do mundo espiritual. Mas para aquele momento específico era necessário que fossem criaturas ainda próximas da nossa realidade. Judas, infelizmente, não entende o que era o alcance do projeto do Cristo. Cai na tentação. As pessoas falam muito na tentação da bolsa, né, por causa da tentação do dinheiro. Mas ele cai mais forte ainda na tentação do poder, na expectativa de que Jesus mostrasse para todas as outras criaturas a que ele tinha vindo. E no entendimento de alguns antigos da tradição judaica, né, o Messias viria para libertar
aquele povo de toda a opressão, de toda a perseguição, de toda a escravidão que o acompanhava ao longo da sua história. E, ao se dar conta do seu erro, Judas se entrega ao desespero, à culpa, e acaba se matando. Jesus procura, muito rápido, aquele ser querido, porque o amor do Cristo por ele era o mesmo era o mesmo que ele tinha por todos os seus outros companheiros. E talvez a gente imagine que até um pouquinho mais, por saber o quanto que ele havia sofrido por tudo aquilo que ele tinha escolhido equivocadamente fazer. Mas, voltando para diretrizes apostólicas, quando os espíritos escolhem falar sobre a experiência de Judas, na verdade, eles começam falando sobre a experiência de Joana d'Arc. Joana d'Arc, ou melhor, quando Judas retorna à face da terra, usando a vestimenta feminina e adotando o nome, a personalidade de Joana d'Arc, ele vem com a missão de auxiliar nessa libertação da França com relação ao poderio inglês. A princípio é simplesmente uma luta de poderes, mas tem a ver também com a fixação de uma cultura religiosa que era necessária que fosse mantida, que fosse construída em torno da figura forte de um rei, de uma nação, que agregaria várias criaturas em torno de um ideal. E esse ideal vai surgir alguns séculos depois, exatamente nessa forma da codificação kardeciana. Mas a história que eles trazem vai mostrar vai mostrar Joana nos seus últimos momentos. Joana já preparada para subir ao cadafalso, aonde ela seria queimada viva por ser considerada uma bruxa, uma herege diante da igreja. Afinal de contas, né? Quem era aquela mulher? Primeiro, era uma mulher, já era difícil entender uma situação qualquer de relevo, de importância, sendo entregue a uma mulher àquela época. Segunda coisa, ela se achava mais importante do que os outros grandes da igreja daquele período, porque ela dizia que ouvia vozes, e que eram vozes de santos reverenciados pela Igreja Católica. E naquele mundo, como ainda é também o nosso mundo hoje, onde as pessoas muitas vezes manipulam, distorcem as informações para aproveitarem de privilégios políticos, econômicos, usaram daquilo que ela oferecia até onde foi necessário, e a partir daquele momento, onde a sua ascendência sobre as outras pessoas estava se tornando um pouquinho grande demais, resolveram cortá-la daquele espaço. E é assim que ela vai a julgamento, vai ser condenada, vai ser julgada, vai ser condenada a morrer pela fogueira. A história que eles trazem para a gente diz que até o último momento, Joana acreditava na promessa daqueles espíritos luminares que a acompanhavam já desde o iniciozinho, né, da sua juventude, desde o início da sua adolescência. Porque o tempo inteiro, mesmo nos momentos em que ela estava presa, em que ela estava sendo perseguida, eles sempre afirmaram para ela que ela não se preocupasse, porque ela seria salva, porque ela seria liberta. Só que o que Joana não sabia e demorou para entender é que a salvação e a libertação que ela receberia não seria a libertação da prisão material onde ela se encontrava, não seria a salvação daquela condenação injusta que ela estava recebendo, seria outro tipo de salvação, seria outro tipo de libertação. Ela espera até quase que o último momento, mas quando ela se dá conta de que a pena seria iminentemente aplicada, ela se entrega àqueles acusadores, àqueles que estavam responsáveis pela execução, imaginando ainda, lembrando ainda, né, que tinha imaginado diferente, mas sem se revoltar,
O que os espíritos, o que Blandina conta para a gente, porque ela é que é responsável nesse livro por trazer as histórias, é que a fala de Joana era assim: então é isso? Vão me queimar? Condenam-me? E a primeira coisa que ela pensa: onde que está então um crucifixo para que eu tenha a derradeira consolação? Porque ela já tinha construído nela a certeza, essa convicção mais profunda que a gente dá o nome de fé, mas ela já tinha construído em si essa convicção profunda de que a morte não existia, afinal de contas, os espíritos voltavam para conversar com ela. Ela tinha certeza do amparo daqueles que a cercavam, e ela também já tinha construído em si a certeza de que existia algo muito maior do que isso que a gente encontra aqui na matéria. Essa convicção, que foi amadurecida ao longo dos séculos, ela foi semeada lá atrás, quando nos primeiros contatos com o Cristo, quando acompanhando todo o processo de semeadura da Boa Nova, ela, enquanto Judas, havia recebido os ensinamentos trazidos. Quais ensinamentos que a gente está falando? Os ensinamentos principalmente em torno do reino dos céus. A gente fala muito hoje dessa consciência que nós temos de que a morte não existe, ou pelo menos não essa morte enquanto fim de tudo, enquanto aniquilação completa da nossa essência, aniquilação completa de cada um de nós. Mas essa certeza que a doutrina dos espíritos traz para a gente, na verdade, ela vem na forma de um lembrete, porque lá atrás, no chamado sermão profético, Jesus já havia, no momento da despedida dos seus companheiros, dito a eles que, quando fosse necessário, ele enviaria um consolador. E esse consolador, o Paráclito, o advogado da humanidade, ele viria para nos fazer lembrar de tudo aquilo que Jesus havia dito, porque ele sabia que nós esqueceríamos. E, ao mesmo tempo, para nos dizer das coisas que naquela época a gente ainda não tinha condições de entender. Essas coisas que a gente não tinha condições de entender, na verdade, são os elementos que fazem parte da nossa consciência mais profunda de espíritos imortais. Para aqueles 12 que faziam parte, né, e aqueles outros que eram muito próximos também do Cristo, mas que faziam parte do colégio apostólico, para esses a verdade havia sido apresentada de uma forma diferente daquela que era mostrada para todos os outros que acompanhavam Jesus de longe. Exatamente porque não tínhamos ainda maturidade suficiente para que conseguíssemos alcançar a amplitude daquele conhecimento. Quando Jesus lá atrás, ensinando ainda. Desculpa, eu só vou fazer uma pausinha aqui, que eu acho que saiu um pouquinho, mas eu vou continuar porque a gravação estava sendo feita, tá? Que eu vi que perdeu aí um pouquinho, mas eu imagino que a gente não perdeu muita coisa, não. Vou seguir, tá? Qualquer problema, vocês me avisem aí pelo chat, que aí eu vou acompanhando aqui rapidinho. Qualquer problema, fique à vontade para me cortar. Mas, voltando ao assunto. Quando Jesus traz essa notícia de que enviaria um consolador, é porque ele sabia que chegaria um momento em que seria necessário o que a gente hoje tem comentado como sendo uma espécie de aula de reforço, ou um curso intensivo para aqueles de nós que não conseguimos aprender de outra forma lá atrás. E aí é interessante como é que se dá esse aprendizado. E é nesse momento que a gente faz uma pausa na história de Joana e a gente vai consultar um pouquinho a história de João. Todos os outros apresentados nesse livro sempre são apresentados os discípulos nos momentos derradeiros da vida, seja na época do Cristo, seja agora, enquanto, né, como o caso de Joana d'Arc. Mas para João, a história acontece de uma forma um pouco diferente. Diz a Blandina que João seguia Jesus da mesma forma que... Sabe aquela coisa que acontece com a gente?
quando a gente tem, às vezes, um irmão muito mais velho ou um primo mais velho que a gente quase que idolatra aquela criatura, que a gente segue para tudo quanto é canto que a gente pode, isso enquanto criança, né? Que a gente quer imitar, que a gente quer vestir igual, que a gente quer estar por dentro de tudo aquilo que está acontecendo. Blandina, isso daí na nossa tradução, tá? Apresenta João como sendo esse jovem que seguia o seu ídolo. Vamos esquecer, né, o termo ídolo lá de trás, mas esse ser amado de todas as formas que ele podia. E João se sentia tão encantado diante da figura do Cristo, e é aquele encantamento do adolescente, né, que não tem ainda os grandes problemas da vida, que não tem ainda as grandes dificuldades, que não foi maltratado ainda pelo próprio sofrimento da existência física, e no caso de João, que havia sido preparado já há muito e muito tempo para estar com Jesus e deixar de forma muito bela, gravada na sua própria existência, o ensinamento do amor que o Cristo havia trazido. João seguia Jesus com uma alegria tão grande de fazer parte de tudo aquilo, e ao mesmo tempo ele se sentia tão importante por estar naquele processo de construção do reino de Deus, que, lembrando do seu passado, ele olhava para o período anterior à da chegada de Jesus e, comparando com aqueles dias que ele estava vivendo com Jesus, a sensação que ele tinha é que tudo agora era grande demais, era maravilhoso demais, era sublime demais. O encantamento pelo Cristo era tamanho, e a certeza que ele tinha do que era a boa nova era tanto que, no seu entendimento, se ele fosse colocado diante de qualquer poderoso da terra, de qualquer general, de qualquer grande rei, de qualquer imperador, ele conseguiria convencer qualquer criatura da grandeza de Jesus, da grandeza da sua mensagem, da maravilha que era o reino dos céus. João já tinha se deixado tocar tão profundamente, e aquilo já tinha entrado, ou de outra forma, né, entranhado tão profundamente no seu íntimo, que nunca mais ele deixaria de viver a boa nova nos seus dias. Acontece que a Blandina fala que um dia João estava caminhando junto de Jesus e observando de longe o Cristo. Por isso que a gente usou essa imagem do jovem que vai acompanhando de longe, encantado, quase que apaixonado por aquela criatura que no seu entendimento era muito maior. E aí a gente gosta de lembrar, né? Porque dizem aqueles que conviveram com o Chico Xavier, o nosso Chico aqui na Terra, que Chico conseguia ler, às vezes, o pensamento das pessoas que estavam junto com ele. E aí a gente pensa assim, né? Pois é, se Chico, que era o Chico, mas era o Chico, conseguia fazer isso, imagina Jesus, imagina o Cristo. E Blandina fala que quando João estava nesse momento da sua viagem, né? Nesse sentido de qualquer um poderia ser convencido da grandeza que é Jesus, porque o trabalho de Jesus era muito maior. Quando ele estava nesse momento, Jesus se aproxima de uma grande árvore na beira do caminho, se senta e convida João a sentar junto dele. E era a deixa que João estava precisando, né, que ele estava esperando. Nesse momento, ele, empolgado, feliz por ter sido chamado para junto do mestre, se coloca em posição de escuta, porque ele era inteligente o suficiente para saber que quando a gente está do lado de um grande mestre, a gente se põe em condição de escuta, em posição de escuta. E aí, Jesus, que não perdia tempo, nem jogava palavras fora, comenta de forma acolhedora com o seu jovem discípulo: João, sentamos-nos à sombra desta árvore, de forma quase que casual, normalmente ele fala, sem medir-lhe todo o trabalho para suavizarmos a jornada. A conversa era mais ou menos assim: pois é, né, João? A gente está sentado aqui, olha o tamanho dessa árvore, e pior é que a gente não pensa, na verdade, né, em tudo que ela já passou para que hoje ela pudesse estar aqui,
suavizando a nossa caminhada, dando a sombra acolhedora que a gente precisa. E João, se sentindo chamado para aquela conversa, responde para Jesus assim, e pensar que ela já foi só um pequeno arbusto. Porque o que João conseguiu lembrar de imediato na comparação era isso, ela cresceu. Mas ela já foi tão pequenininha, né, Messi? E Jesus, aproveitando a deixa, joga parte do ensinamento. Mais ainda, João. Porque a gente lembra só daquilo que a gente vê e a gente esquece daquilo que é anterior ao processo material que nos permite ver. Para que cada um de nós chegássemos hoje aqui na condição em que nós nos encontramos, foi necessário que muitas criaturas, muitos espíritos, muitos seres que nos amam profundamente se debruçassem sobre a nossa história em momentos diferentes da nossa jornada, para auxiliar-nos a conquistarmos aquilo que hoje já conseguimos apresentar em termos de patrimônio do espírito. Muita gente já participou da nossa caminhada. Muitos sofrimentos cada um de nós já experimentou em outras existências. Não sofrimento no sentido de castigo, porque o sofrimento e a dor não são punições. Nós não estamos sendo punidos nesta encarnação pelos erros que a gente cometeu lá atrás. Não, de forma alguma. A gente vem sendo amorosamente trabalhado da mesma forma que o mármore, que o metal é trabalhado pelo artista para que ele consiga alcançar o máximo de beleza que ele pode vir a alcançar. A dor e o sofrimento, enquanto ferramentas divinas, trabalham em nós para permitir que de nós brilhe a luz que existe por sermos filhos do Criador. E aí, nesse momento, Jesus começa a lembrar João exatamente daquilo que ele não podia ver. E a fala dele é assim: mais ainda, João, já foi pequena semente que estava sepultada na intimidade da terra. E enquanto pequena semente, lutou e venceu lentamente para agora dar-nos alento. Para que nós chegássemos na condição em que cada um de nós estamos hoje, feliz ou infeliz, limitada ou plena, difícil ou mais fácil, já experimentamos encarnações sem conta, nas mais variadas expressões da vida, desenvolvendo lentamente o que era necessário que fosse desenvolvido, para que hoje pudéssemos estar aqui em condições de recebermos ensinamentos mais profundos em torno da lei divina, para que hoje pudéssemos estarmos aqui, nessa condição de aprendizes do Evangelho. E aí, Jesus, dá um outro ponto, um outro rumo para essa conversa. E começa a falar com o João assim: eu ainda me lembro de quando eu te chamei para trabalhar na reestruturação do reino. Entendeu por que a gente falou da questão de Chico lendo o pensamento das outras criaturas? Jesus provavelmente estava acompanhando o pensamento de João, lembrando da época em que ele não trabalhava com um trabalho tão importante. E quando Jesus faz esse comentário, João lembra do que estava pensando há pouco e ainda comenta: sim, eu estava consertando as redes do meu pai. Porque quando Jesus se aproxima de João e de seu irmão Tiago, os dois estavam na beira do mar da Galileia, no cais, trabalhando no porto, consertando as redes de pesca de seu pai. Diz Humberto de Campos que Jesus se aproxima dos dois irmãos como quem se aproxima de velhos amigos que não eram vistos há muito tempo. E isso explica muito dessa condição de entrega, de confiança de cada um daqueles que se tornaram, né, os mais próximos do Cristo nesse conjunto apostólico. E aí João ouve de Jesus a seguinte frase: bem-aventurado João, o homem que trabalha, pois é no trabalho que a providência de nosso Pai nos encontra e nos chama. Sabe o que isso significa? E a gente lembra de uma fala de Emmanuel, onde ele vai dizer que Deus atua nas nossas vidas através das criaturas e das circunstâncias
que nos cercam. É no nosso ambiente de trabalho que a gente vai receber o amparo, a misericórdia divina. É no lar onde nós fomos colocados como recurso fundamental de aprendizado nesta existência que a misericórdia e o amparo divino vão nos encontrar para fazer aquilo que é necessário. Quando a gente se nega a seguir o que estava mais ou menos planejado para a nossa existência, nós acabamos acumulando dores. É exatamente por isso que Jesus vai dizer no decorrer dos seus dias e na sequência do Sermão da Montanha: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e o restante vos será dado por acréscimo. Se nós conseguimos entender a necessidade de fazermos na vida em que fomos colocados aquilo que a misericórdia divina, que a lei divina espera que nós façamos, se a gente fizer aquilo que nos cabe, dentro dos compromissos assumidos, dentro das histórias e vidas, dentro das circunstâncias que cabem para cada um de nós nesta existência, tudo aquilo de que nós necessitamos vai ser garantido para que a gente possa vencer nessas circunstâncias, nesses aprendizados, nessas tarefas. Porque a misericórdia divina não abandona nenhum de nós. E aí, quando ele fala de trabalho, João lembra imediatamente daquilo que ele estava pensando e faz uma parte, né? Mas, mestre, existem trabalhos de todas as ordens e representatividades. Existem formas de trabalho de todos os tipos. Existia o trabalho lá atrás da pesca, como existe o trabalho da carpintaria, como existe o trabalho da limpeza urbana, como existe o trabalho da dona de casa, como existe o trabalho do médico, do engenheiro, do político, do gestor. Existem trabalhos de todas as ordens e representatividades. Só que naquele momento, João estava achando que o trabalho dele com o Cristo era maior e mais importante do que qualquer outro tipo de trabalho que pudesse existir. Existem trabalhos de todas as ordens e representatividades, mas agora eu sei que o trabalho que me chama é maior. O trabalho dele com Cristo, naquele momento, no seu entendimento, era maior do que qualquer outro tipo de trabalho que existia. É mentira? Não. É arriscado? É, porque existe uma chance muito grande de quando abraçamos esses trabalhos que aparentemente dão uma certa projeção diante das outras criaturas, de nos deixarmos corromper por uma ilusão de poder, de nos deixarmos corromper pelo orgulho, pela vaidade, e aí nós colocamos todo o trabalho que poderia ser feito a perder. O que você está falando, Rogério? Pois é, Jesus vai explicar. Porque quando João fala para ele dessa quase que hierarquia dos trabalhos, Jesus lembra e ensina o seguinte: João, o reino de meu pai pede serenidade e cautela em sua implantação. Serenidade e cautela. Uma árvore não cresce atropelando tudo que está pelo seu caminho. Tudo o que acontece na natureza acontece no tempo certo, na ordem certa, no momento certo. Serenidade e cautela. Qualquer situação que rompa o equilíbrio, em regra geral somos nós, os seres humanos, que quebramos o equilíbrio da natureza, faz com que situações muito dolorosas ou difíceis de serem contornadas comecem a acontecer com o passar dos tempos. Estamos vivendo isso claramente hoje nas mudanças que o planeta está atravessando, que fazem parte da própria estrutura do planeta, assim como fazem parte daquilo que a gente conhece como sendo lei de ação e reação, causa e efeito. O reino de meu pai pede serenidade e cautela em sua implantação, como a semente paciente que se torna árvore no transcurso das décadas. Uma semente não se torna árvore de um dia para o outro, a não ser nas histórias infantis. Mas ela não se torna árvore, ela não atinge a sua plenitude em poucos segundos. Em verdade te digo, e aí ele vem para o outro lado, mostrando para João a outra parte da tarefa. Em verdade te digo que a semente foi lançada, mas os frutos serão colhidos somente no decorrer das eras que hão de vir.
Seria ilusão de João achar que todas as criaturas àquele tempo aceitariam, abraçariam e se entregariam à boa nova imediatamente. Porque era necessário exatamente esse processo de germinação dessas sementes que haviam sido lançadas no solo do coração de cada um de nós. Muitos de nós, a grande maioria de nós, estamos ainda lentamente permitindo que essa semente comece a ganhar força. Estamos muito longe ainda dessa condição de árvores frondosas a darmos, a conseguirmos, né, dar sombra e frutos para todas as criaturas que nos procurem de algum modo. Temos ainda muito a trabalhar em nós. E aí Jesus continua, porque se a semente tinha sido lançada, mas o processo da colheita seria ao longo das eras que viriam, o que cabia em João? E aí a gente pode pensar, se estamos aqui nessa doutrina, que é o Consolador Prometido, que traz para a gente a notícia do cristianismo redivivo, o que nos cabe fazer agora? A gente já sabe tanto, né? E, infelizmente, às vezes a gente acha até que sabe mais do que qualquer outra criatura, inclusive para dar receita para a vida dos outros. Se a gente já conseguiu, ou se a gente entende que a boa nova do Cristo está tão presente nas nossas existências, o que cabe a cada um de nós? E aí, Jesus fala com ele que, por enquanto, resta-nos transformar nosso entusiasmo, esse entusiasmo que a gente tem quando a gente conhece uma pessoa nova, esse entusiasmo que a gente tem quando a gente conhece uma teoria nova, aquele entusiasmo que João ainda tinha em si por causa da doutrina nova, da boa nova que estava sendo apresentada para ele, era preciso que ele transformasse e que nós também consigamos transformar esse entusiasmo, que faz parte da novidade, da descoberta, em algumas virtudes. E quais são essas virtudes? Ele fala que precisamos transformar o entusiasmo em energia. Precisamos de combustível para colocar em força tudo aquilo que sabemos que é necessário, para colocar força, né? Colocar em ação tudo aquilo que sabemos que é necessário que seja feito nas nossas vidas nessa atual existência. Precisamos de energia, precisamos de persistência. A gente não pode desistir. O que aconteceu com Judas lá no determinado momento é que a energia foi pouca, a persistência cedeu lugar à culpa. Faltou coragem, porque Jesus sugere energia, persistência, coragem e paciência. Precisamos ter muita paciência com aqueles que nos cercam e também muita paciência com a gente mesmo, porque a gente acha que já está com a passagem garantida para o mundo de regeneração, mas na verdade isso ainda está muito longe. Resta-nos transformar nosso entusiasmo em energia, persistência, coragem e paciência, para que possamos consertar as tramas da rede imensa do tempo. A única coisa que Jesus fala com João é isso. Nós precisamos aprender a desenvolvermos em nós energia suficiente. Precisamos aprender a sermos persistentes, a termos coragem para enfrentar as dificuldades que talvez surjam, como processo mesmo de desenvolvimento ou como correções necessárias de serem feitas para os exercícios que não foram aprendidos corretamente lá atrás. E, ao mesmo tempo, paciência, porque tudo tem seu tempo. E a gente precisa disso tudo para que a gente possa fazer aquilo que nos cabe, que é olhar para a nossa história pregressa e consertar as tramas que nós deixamos desarranjadas na rede do tempo. A doutrina espírita ela vem trazer para a gente esse conhecimento da vida, esse conhecimento da nossa realidade de espíritos, o conhecimento da realidade do que vai ser o nosso futuro, o que é a presença dos espíritos ao redor de nós, a certeza de que a morte do corpo físico não acaba com essa essência que nesse momento aqui está vestindo esse corpo físico. A doutrina dos espíritos traz para a gente o conhecimento de que somos filhos de um Pai extremamente generoso e justo, bom, perfeito,
inteligência suprema, que estamos sendo guiados e conduzidos por um irmão muito amado, que estamos nessa semana nos aproximando da comemoração do seu nascimento aqui entre nós. A doutrina dos espíritos traz para a gente toda uma série de informações e de conhecimentos que fortalece exatamente a nossa fé. E essa fé fortalecida pelo entendimento claro da razão, permite que nós tenhamos de verdade esperança no futuro. Quando Judas foi resgatado pelos emissários, não, porque dizem os estudos que foi o próprio Jesus que foi até ele para resgatá-lo logo após o seu suicídio. Quando Judas passa pelo processo de tratamento, de autoconhecimento para perceber o que precisava ainda ser alterado nele, ele é levado a experimentar todas as dificuldades, todas as situações corretivas que eram necessárias para que ele atingisse a sua plenitude. O momento final vem, pelo menos dessa série de provações, exatamente quando ele reencarna com a missão de preparar aquele terreno, que era o território espacial, geográfico, físico da França, para que lá na frente pudesse ser semeada a semente do Consolador prometido. Quando Joana pergunta se não tinham nenhum crucifixo que pudesse servir de consolo final para ela, ela começa a chorar, porque nem isso havia sido permitido. E ela, dentro da sua fé, entendia aquilo como sendo um elemento, um recurso de extrema importância, de consolo, de arrimo para aquele momento de tanto sofrimento, de tanta dor que ela viria a enfrentar ao ser queimada viva naquela fogueira da Inquisição. Mas diz a Blandina que enquanto as lágrimas rolavam pela sua face, invadindo a sua visão, ela consegue perceber. Ela não identifica quem é, mas ela percebe como se fosse o carinho, as carícias de uma nobre dama, um espírito que a estava acompanhando. Julgamos, é a nossa suposição, até pelo que havia sido prometido lá atrás, que provavelmente deve ter sido a presença amorosa de Maria, a Mãe Santíssima, terminando o trabalho de acolhimento àquele espírito que havia falido e abandonado a vida. Joana se sente, de repente, como que afastada daquele lugar em chamas. Um refrigério, um alívio, uma calma toma conta da sua mente. E nesse momento, ela vê em espírito uma cruz grandiosa se aproximar dela. O crucifixo que ela queria não foi permitido, mas a cruz do Cristo, de alguma forma, se fez presente diante daquela alma que se separava das amarras do corpo, daquela forma tão dolorosa. E ela entendeu, ela ainda Joana, ainda naquela personalidade, que o Cristo estava chamando-a para a libertação, através das criaturas que a acompanharam durante toda a sua vida. E quando as chamas começam a tomar conta do seu corpo, o que ela pensa vendo aquela cruz e olhando para todas aquelas criaturas que estavam ali encarnadas, assistindo o seu suplício, ela se lembra da mensagem do Cristo do perdão. Eu vos perdoo. E ao mesmo tempo ela comenta, é tudo verdade, as minhas vozes não mentiram. Porque ela começa a descortinar a realidade do mundo espiritual. E aí ela se sente carregada por mãos amigas, já em espírito, o corpo já havia perecido nas chamas, mas ela se sente carregada por mãos amigas até, vamos dizer assim, despertar, num campo muito bonito. Diz a Blandina que uma entidade nobre observava carinhosamente. Se levantou e ela se sentia diferente. Não era mais aquele mesmo corpo que ela havia vestido, habitado durante aqueles poucos anos de existência física. E se aproximando daquela nobre entidade,
questionam: podeis me explicar por que que eu me sinto tão diferente? E nesse momento, aquele espírito amorosamente convida para uma autorreflexão. Creio, alma querida, que em ti estão as melhores respostas. Vem comigo. Traz Joana para junto de um lago, para a margem de um lago, e pede a ela que se debruce sobre as águas. Só que quando Joana se olha no espelho da água, ela não se vê. A feição dela, o modo como ela se apresentava, e aí a gente lembra, né, que o perispírito é plástico e pode tomar a feição daquilo que nos é caro, das nossas existências mais caras, ela, sem compreender muito bem, se vê transformar na figura de um homem trajado à época do Cristo. E aí, nesse momento, ele ouve daquele espírito que a acompanhava: Judas, meu amigo, concedeste à tua consciência o perdão que ansiava? Porque Jesus já havia perdoado Judas há muito tempo. Maria imediatamente foi levada para auxiliar aquele espírito em dor e havia concedido também o perdão por tudo aquilo que tinha acontecido ou que ele achava que tinha provocado na existência do seu filho. Mas o próprio Judas não. O apóstolo ergueu-se e, nesse momento, o espírito, tomando consciência da sua história de espírito, responde para todos, para aquele que estava junto dele: em verdade, eu conquistei a paz, finalmente. Ele havia feito o último exercício necessário para que ele pudesse recuperar a paz consigo mesmo. Só que diz a Blandina que, nesse momento, aquele espírito que o acompanhava abraça-o alegremente e caminha junto com ele pela margem. E, nesse momento, Judas percebe que, um pouco distante, uma outra criatura se aproxima e ele reconhece Jesus. E, ao se ver, depois de tantos séculos diante do Cristo, ele se joga aos pés do Cristo. Senhor, perdoa-me. Eu não soube te amar e sucumbi ao peso da bolsa, mesmo após os teus carinhosos avisos. Porque em vários momentos, Jesus, já percebendo a fragilidade de Judas, exatamente nesse campo da matéria, havia tentado alertá-lo para os riscos que ele corria se ele permanecesse naquele caminho. Só que Jesus é Jesus. E nesse momento, Jesus levanta o apóstolo e abraça-o carinhosamente. Em verdade, Judas, conquistaste a libertação de ti mesmo nas lutas redentoras, no perdão de ti mesmo. Regozija, Judas, fica alegre, pois estás restituída à vida verdadeira. Tu te apartaste da vida e de ti mesmo nas vacilações em que te entregaste, mas jamais eu me apartei de ti ou tu te afastaste do meu amor. Às vezes a gente acha que Jesus está longe, mas não está. Às vezes a gente acha que nós estamos longe do Cristo. Não estamos, porque Ele está sempre junto de cada um de nós. Ergue-te, filho, e trabalha, pois apraz ao Pai que as terras que ajudaste a libertar recebam o Consolador prometido em tempo oportuno. Diz a Blandina que, nesse momento, Judas contemplou as paisagens que Jesus lhe apontava e amou-as um tanto mais. Por que nós escolhemos essas duas histórias? Porque elas simbolizam, para a gente, pelo menos, o que é o roteiro do trabalho, o roteiro de refazermos os caminhos que deixamos por fazer, e o roteiro de aprendermos também, cada vez mais, a nos aproximarmos do Cristo. E por que escolhemos fé e esperança? Porque nesses dias em que a lembrança do Cristo está tão mais presente junto de cada um de nós, que nós possamos construir mais solidamente em nós a certeza de que somos ovelhas muito amadas do seu rebanho, que somos alunos
muito bem conduzidos pela sua equipe de trabalho, que somos criaturas, irmãos, profundamente protegidos e amados por Jesus, que possamos desenvolver essa fé em nós, porque à medida em que nós conseguirmos essa tarefa, a certeza do caminho que ainda temos a trilhar, amparados por todos aqueles que nos cercam sob a orientação do Cristo, vai alimentar mais ainda essa esperança de que amanhã já seremos melhores, um pouco que seja, mas melhores do que somos hoje. Que a lembrança de Jesus possa cada vez mais estar junto de nós e que nós possamos permanecermos juntos dele, não somente em épocas de Natal, de festas, de promessas, mas que possamos permanecer junto dele em todos os momentos da nossa vida de espíritos. Muito obrigada pela atenção. Que possamos ter todos uma excelente noite, um Feliz Natal, um ano de paz, de tranquilidade, de esperança, de muito trabalho e com a certeza de que não estamos sozinhos e de que tudo está no caminho certo, porque Jesus está no leme. Muito obrigada.